Ouvinte querido, ouvinte querida. Ontem e anteontem foram dias de debater ou uma oportunidade para a gente debater, e a gente chegou a tratar disso aqui, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Bom, quando a gente fala isso, dá vontade de você desligar o rádio e dá vontade de eu desligar o microfone e a gente parar de falar. Porque o nome é horrível. PLDO. Quem que quer saber do PLDO? Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias. Mas o Brasil está diante de um problema da maior gravidade e diz respeito a você. O governo prometeu que no ano que vem ele ia produzir 0,5% do PIB em superávit. O que significa isso? Que o total de despesas ficaria menor do que o total de receitas em 0,5% do PIB. Aí o governo veio e falou, não vou conseguir. Não vou conseguir. Sendo que no ano passado ele prometeu, esse ano ele falou, não vou conseguir. Para o ano seguinte, que é o último ano do governo Lula, o último ano que ele pode garantir alguma coisa, ainda que o orçamento de 2027 seja feito por este governo, independente de quem vence a eleição, eles haviam prometido 1% do PIB de superávit. As despesas, ou a receita, ficaria acima da despesa em 1%. E esse dinheiro, você pode abater dívida. O governo disse, não vou conseguir. Eu só vou conseguir 0,25. Então, o ano que vem deveria ser meio, não vai ser 0. No ano seguinte deveria ser 1, não vai ser 0,25. 2027, 2028 não tinham prometido nada, prometem agora para o ano que eles não podem prometer, porque não é o governo deles, pode ser até que seja, 0,5% e 1%, sendo que 2026 é que deveria ser 1%. Ou seja, o governo fracassou na gestão das contas públicas. Fracassou. É um fracasso compartilhado? Não. É um fracasso que tem outros responsáveis? Sim, claro que tem. A tal da economia não cresce, né? Como o governo gostaria. Não adianta ficar fazendo programinha. Agora vamos reativar a indústria. Parece até que a indústria está lá quietinha e precisa de alguém que cutuque e fale assim, indústria, dá uma acordadazinha, indústria. Não é assim que funciona. Programa Voa Brasil. Programa Minha Casa Minha Vida. Programa... Não é assim que funciona. As coisas não funcionam só porque o governo quer. Porque senão, bastaria o governo querer o dobro do que quer hoje, o triplo, o quádruplo. E o Brasil responderia, se fosse resultado do desejo do governo. Embora os mercadantes e a turma que cerca o presidente com essa visão intervencionista acredite nisso sim. Se eu quero, vai acontecer. Se você acreditar, tudo dará certo. Você quer, você pode. Não é assim. Você só pode querer aquilo que você tem condições de construir. E aí, o que na prática está acontecendo, e não dá para a gente botar, é a responsabilidade do governo. Total responsabilidade do governo. Ou irresponsabilidade do governo de ter prometido antes. Prometer atingir um superávit com base em receita é uma coisa deliciosa, né? Aí a receita não vem, você não faz o superávit. Você só pode prometer aquilo que você tem. Então, se eu tenho uma despesa de 10 e eu consigo administrar essa despesa, cortar ela para 9, eu consigo prometer 1 de corte. Agora, se eu faturo 10, como é que eu posso prometer 11? Com variáveis que eu não domino, que depende de outro. Uma coisa o orçamento de empresa é assim. Você chega e fala, olha, eu vou crescer 10% esse ano. Pode ter um colapso, você pode crescer, mas pandemia. As empresas projetavam um crescimento e foi um fracasso. Mas qual foi a pandemia desse ano? A pandemia desse ano foram votações que o governo não conseguiu,
Pô, mas o governo contava com uma votação. Mas se contava com essa votação, o presidente da República deveria ter mudado o gabinete dele para dentro do Congresso Nacional. O Fernando Haddad deveria despachar dentro do Congresso Nacional. O Padilha, nossa, deveria dormir no Congresso Nacional. Rui Costa, deveriam fazer um gabinete de crise ali. E não o que fizeram. Ah, mas o Lira é um chantagista. É isso que falam do Lira dentro do governo. O Lira é um chantagista. Os congressistas ficam chantageando a gente. Ah, nossa, então agora surgiu uma categoria nova de deputado que fica barganhando coisas. Não existia, né? Isso surgiu agora no ano passado. Até o ano anterior, na gestão do Bolsonaro, não existia. No governo Temer não existiu, no governo Dilma. Nunca existiu barganha. E aí o que aconteceu foi que o governo teve que voltar atrás e falar, não vou conseguir fechar a conta. Bom, sabe qual é a chance do governo conseguir fechar as contas daqui para frente? Vai ficando muito pequena. Pelo simples fato de que os números vão subindo de um jeito que o governo não tem controle. Por exemplo, o salário mínimo tem aumento real. Tá certo? Tá errado? Isso é outra discussão. O salário mínimo tem aumento real. Então a Previdência, que tem o seu grosso de despesas ancorada no salário mínimo, tem aumento. Porque não pode descasar do salário mínimo. Não os múltiplos que ganham 2 salários mínimos que vão só perdendo, mas o salário mínimo tem aumento real. Resultado, no ano que vem, estaremos perto do R$ 1 trilhão de despesa do regime geral de previdência social. R$ 1 trilhão. Esse ano foi 919, vai ser 980 e poucos. Qual é a chance dessa conta fechar? A gente tem pensão por morte, auxílio funeral, auxílio reclusão, aposentadoria por idade, tempo de serviço, auxílio incapacidade, seguro-defesa, auxílio-doença, auxílio à pessoa com deficiência. Todos os benefícios estão dentro do regime. Vem cá, nós somos contra esses pagamentos? Não, nós somos a favor, né? Tá bom, mas nós temos dinheiro para pagar? Não, não temos. Então precisamos arrumar. Como? Na base da arrecadação? Como? Então nós vamos ter que sempre contar com a arrecadação. A arrecadação sempre vai ter que ser crescente, que senão vai ter déficit, o sistema não vai fechar. Então vem cá, a sociedade tem que fazer um pacto. Qual é a renda mínima que o Estado pode garantir, já que lida com o dinheiro de toda a sociedade e distribui esse dinheiro? X. Bom, mas daí não é justo, porque tenho que pagar pelo menos um salário mínimo para esse caso, para aquele outro caso. Bom, então já não é mais qual é a renda mínima que o Estado tem condições de pagar, é qual é o que eu considero justo. E as contas não são iguais, porque o que o Estado pode pagar não é o justo. O justo não é o que o Estado pode pagar. Quem é que banca essa diferença? Há aumento de arrecadação? Cadê o aumento de arrecadação? Se ele existisse, não teria havido esse fracasso na gestão das contas públicas. Agora, cadê a Simone Tebet, que aliás junto com a Sônia Guajajara já deveriam ter ido embora deste governo? A Sônia Guajajara deixou o que deixou acontecer na reserva Yanomami. Se fosse uma representante ou um representante do governo anterior, fazendo o que ela fez, ela estaria pedindo a cabeça do representante, do Ministério dos Povos Indígenas. E a Simone Tebet apresentou o quê de corte? Nada. Então veja, o Estado brasileiro hoje gasta 400 bilhões de reais com pessoal. Gasta 500 bilhões com transferências constitucionais. Gastará no ano que vem quase 1 trilhão com a previdência privada, com a previdência social. Cada deputado tem direito a 37 milhões de reais em emendas
dá 150 milhões de reais por deputado por mandato. O que é isso? Cada senador tem direito a quase 70 milhões de reais em emendas. Ao longo de 8 anos, dá quase meio bi. 10 senadores, o gasto anual de 10 senadores paga a Defensoria Pública. O gasto anual não. O volume de dinheiro que eles têm para emenda paga, o orçamento paga o custo geral da Defensoria Pública. O Brasil tem um judiciário que custa uma fortuna. Uma fortuna. O judiciário brasileiro, a Justiça do Trabalho, aliás, custa quase metade de todo o custo do judiciário brasileiro. Para que essa Justiça do Trabalho enorme do jeito que está? Houve redução do número de ações trabalhistas depois da maravilhosa, espetacular reforma trabalhista que precisa ser intensificada. E, no entanto, a estrutura da Justiça do Trabalho não mudou nada. Por que todos os juízes, aliás, todos os ministros de tribunais superiores, quando saem, a grande maioria, né, no Supremo, todos, saem e vão advogar. Ricardo Lewandowski foi advogar, foi trabalhar para o grupo JF, voltou agora para o Ministério da Justiça. Inteirão, tá firme. Celso de Mello se aposentou, tá inteiro. Joaquim Barbosa tinha dor nas costas, mas tá inteirão. Ministra Ellen Grace, quando se aposentou, Eros Grau, quando se aposentou, todo mundo se aposentou na expulsória direito. Mas por que eles precisam ter um motorista por ministro? Por que eles precisam ter um capinha que puxa a cadeirinha deles por ministro? Por quê? Por que precisa ser assim? É porque é. Nós vivemos no Palácio de Versalhes. É assim no Congresso Nacional, é assim no Poder Executivo. Então a gente paga uma estrutura monstruosa que custa uma baba de dinheiro e aí o governo explica que não conseguiu atingir as metas orçamentárias porque a arrecadação não correspondeu por culpa do Congresso Nacional. Cadê os cortes, Simone Tebet? Cadê os cortes, Fernando Haddad? Cadê a proposta? Não tivemos uma proposta de reforma tributária? A Constituição não abraçava essa realidade tributária, a nova estrutura tributária. Houve uma proposta que foi discutida. Cadê a proposta de reforma administrativa? Por que a gente não está discutindo essas coisas? Por que um vereador de uma cidade pequena tem que ganhar salário? A gente noticiou ontem vereadores de uma cidade pequena, na grande Salvador, que aumentaram em 46 centavos o salário dos professores. Você vai na Alemanha, o topo da administração pública ganha 4 vezes o salário de um professor. Um professor aqui ganha quanto? 11.999-592-100. Você, professor da rede pública, manda uma cópia do seu contra-cheque sem o seu nome. Qual o seu salário? Qual o seu vencimento mensal? Pois no Poder Judiciário, tem gente ganhando 100 mil por mês, 150 mil por mês, 200 mil no mês. Vende as férias, tem 2 férias por ano. Então nós vivemos num país aonde o ministro da Fazenda tem a cara de pau, a ministra do Planejamento tem a cara de pau de atribuir ou ao Congresso ou à falha de arrecadação uma diferença e impõe ao país um atraso no ajuste fiscal porque não tem coragem, não tem força política, não tem o partido deles também, né? Não aceita ir para cima do funcionalismo, a elite do funcionalismo, as corporações que mandam no Estado brasileiro e que comem o dinheiro. É um escárnio o que se faz. E fico chocado quando eu vejo, tá ali. A gente pega o projeto de lei orçamentário de 2024, tá ali, escrito com todas as letras. Quanto de emenda que um deputado pode fazer da
37 milhões por deputado, senador dá 69. Tá certo isso? Tá certo isso? Isso é o valor reservado para a emenda desse ano. Faz sentido uma coisa dessa? Então, tem um problema grave no Brasil. E esse problema não está sendo encarado. Nós nunca vamos conseguir, com uma Previdência que vai crescendo, sem fazer uma nova reforma da Previdência, enfrentar esse problema sem ter um aumento de receita. Mas de onde vai vir esse dinheiro? Nós vamos matar quem trabalha para pagar quem se aposenta. E aí? E esse que já morreu trabalhando não vai se aposentar, né? Porque já morreu trabalhando, porque não consegue poupar R$1. Porque vem o Estado e chupa todo o dinheiro dele, sorve o dinheiro dele. Tá tudo torto. E esse debate não é feito com seriedade. Não é feito com seriedade. Os ministros usam palavras bonitas, os assessores usam palavras bonitas, mas no fundo tá faltando dinheiro porque eles gastam com o que não devem. Não é porque não entra dinheiro suficiente, porque 35% do PIB é dinheiro para burro. Até para os burros é muito dinheiro. Só que a gente não faz um ajuste fiscal pela despesa. Quer fazer ajuste fiscal pela receita. Olha que preguiça desse governo. Só pela receita. Governo preguiçoso e medroso. Temos um governo preguiçoso e medroso. Não tenho um exemplo de governo corajoso para dar, tá? O governo anterior fez nada de ajuste. Adiou concurso público. Nossa, que maravilha. Aí também, né? Agora, ir na carne lá cortar, não cortou. E a dívida pública cresceu na gestão Bolsonaro. E a dívida pública vai crescer na gestão Lula. Nós vamos nos aproximar de 80% do PIB. O Japão pode dever mais do que isso, porque nunca deu um calote. A gente já deu calote. O presidente da República já foi para a televisão para dizer que não ia pagar, que não tinha dinheiro. Então, nós temos uma fama de mal pagador. O governo anterior fez o que com os precatórios? Deu uma pedalada nos precatórios. Então, nós estamos com um problema grave para resolver. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.